O que foi a Batalha dos Guararapes? Esse será o tema de hoje no quadro Lutas do Povo Brasileiro da Escola de Socialismo. Olá, camarada, tudo bem? Eu sou Barreto, membro da Comissão Estadual de Formação do PCdoB, e o tema de hoje da nossa conversa é sobre a Batalha dos Guararapes, seu contexto histórico, objetivos e o desfecho. Vamos lá. As Batalhas dos Guararapes ocorreram em dois momentos no curso do forte movimento contra a ocupação holandesa em Pernambuco, que foi a insurreição pernambucana, com vistas a expulsar o invasor e ocupante holandês da então capitania de Pernambuco. Nesse período, Portugal estava sob domínio espanhol, situação que gerou muita insatisfação entre os colonos portugueses. Importante registrar que a vitória nessas duas batalhas foi um grande impulso para a luta pela independência portuguesa da ocupação espanhola. As batalhas tiveram lugar no Morro dos Guararapes, em duas ocasiões, em 1648 e 1649, entre as tropas brasileiras e portuguesas unidas e as forças holandesas que ocupavam a capitania, daí que ficaram conhecidas como Batalhas dos Guararapes. Dois morros localizados nas cercanias do Recife, no atual município de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. As tropas brasileiras e portuguesas foram comandadas por André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieiras. Os combates foram intensos, tendo os soldados do lado brasileiro utilizado táticas de guerrilha, emboscadas e ataques surpresas para enfrentar os holandeses. A guerrilha, como forma para o enfrentamento, foi fundamental para a vitória contra os ocupantes holandeses. Não é? É importante situarmos esses dois fatos históricos na realidade econômica e social da então capitania de Pernambuco, a estrutura de classes e as relações de produção que predominavam naquela época. Como classe dominante, tínhamos os senhores de engenho, proprietários de grandes extensões de terra, que controlavam a produção açucareira, uma atividade econômica central no período colonial brasileiro, com suas contradições internas e interesses divergentes com a coroa portuguesa. E como mão de obra, na época, os escravizados africanos, indígenas e indígenas de menor escala, explorados e subjugados por esses senhores de engenho. Para enfrentar esse desafio e poder vencer, contaram com forte participação de índios, negros libertos e colonos brancos, todos conhecidos como povo da terra, que contribuíram com seu conhecimento do terreno, forneceram alimentos e suprimentos essenciais e participaram ativamente dos combates. E também de soldados vindos de diversas partes do Brasil, principalmente da Bahia, com experiências militares variadas. Essa união entre soldados e civis foi fundamental para o sucesso das Batalhas dos Guararapes e para a posterior expulsão dos ocupantes holandeses. Para garantir a eficácia do exército, os comandantes militares João Fernandes Vieira, um fazendeiro e militar experiente, e André Vidal de Negreiros, outro líder importante nas batalhas, treinaram as tropas em táticas de guerrilha que foram muito eficazes para combater a superioridade numérica e tecnológica dos holandeses. A participação dos setores populares foi de fundamental importância para a vitória dos brasileiros nas duas batalhas dos Guararapes. Sem eles, pelo que descreve em detalhe Diogo Lopes Santiago, um cronista da guerra da época, a vitória tenderia a ser dos ocupantes holandeses, devido à superioridade de aproximadamente 5.000 soldados. Alguns historiadores afirmam que os escravizados atuaram indiretamente no conflito, fornecendo suporte logístico
e suprimento para as tropas, e por isso é importante destacar que a sua presença e contribuição foram essenciais para a resistência contra a ocupação holandesa no Brasil. Henrique Dias, escravo liberto, com a patente de capitão, se destacou como comandante e liderou uma companhia de soldados negros, libertos e escravos apurriados, de fundamental importância nas batalhas. Sua atuação foi essencial para a vitória das forças luso-brasileiras. Felipe Camarão, líder indígena da tribo Potiguara, teve também um papel importante na primeira batalha, fornecendo apoio logístico e no comando de tropas, vindo a adoecer e morrer pouco tempo depois. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos heróis brasileiros que se destacaram nas batalhas dos Guararapes. Suas ações corajosas e determinação foram fundamentais para a vitória contra os ocupantes holandeses, ajudando a preservar a soberania do território brasileiro. Para se ter uma ideia do que foram essas duas batalhas, o exército holandês, composto por 7.500 tropas, 5.000 a mais do que os brasileiros, perderam mais de 2.500 homens, enquanto o lado brasileiro, com pouco mais de 2.500 soldados, perderam somente 84 tropas. Vale destacar que a ocupação holandesa estabeleceu um governo que, em muitos aspectos, era mais tolerante e inclusivo do que o colonizador português anterior. Nesse período, a administração pública foi aberta à participação de pessoas dos setores populares, bem como no comércio local, o que permitiu a ascensão social de muitos indivíduos antes excluídos. Com o olhar apurado sobre as contradições entre as classes sociais de então, devemos fixar a atenção sobre o porquê da participação dos setores oprimidos nas batalhas do Guararapes, tendo em conta que as conquistas que obtiveram durante a ocupação holandesa e que foram ações militares e de iniciativa de grandes proprietários de terra contra os ocupantes holandeses, motivadas pela intensificação da cobrança de impostos e dos empréstimos dos senhores de engenho aos bancos holandeses, e a imposição de um governo estrangeiro que não respeitava as tradições e costumes locais. Outro fator que contribuiu foi a interferência dos holandeses na questão religiosa, com a imposição do protagonismo sobre a população predominantemente católica. Após a expulsão dos holandeses e o retorno à administração da coroa portuguesa, com um governo ainda mais conservador e voltado exclusivamente para os interesses das elites locais, houve uma repressão contra essas pessoas dos setores populares que haviam ascendido durante o período holandês. Situações semelhantes aconteceram em muitos outros episódios da luta do nosso povo contra o colonizador português e pela independência do nosso país, quando os setores populares foram auxiliar no processo e acabaram sempre excluídos das eventuais conquistas. Contudo, as batalhas do Guararapes são conhecidas como um marco importante da nossa história, representando a resistência e a luta do nosso povo pela independência e contra os invasores holandeses. Essas duas batalhas pavimentaram o caminho para a expulsão definitiva dos holandeses, que veio a ocorrer 5 anos depois, e a retomada do controle da capitania por parte da coroa portuguesa no ano de 1645. Por hoje, vamos ficando por aqui, e como sugestão de leitura, para aprofundamento do tema, eu sugiro o livro A Primeira Batalha dos Guararapes, de João Emerenciano, Imprensa Oficial de Pernambuco, e Batalha dos Guararapes, João da Costa Palmeira, editora Irmãos Pongede. Até mais.